Então, boa noite a todos. Meu nome é Lilian Ramaldes Vera. Hoje daremos continuidade a mais uma aula do curso Passe como Cura Magnética. O título do estudo hoje é o capítulo 8 do livro da doutora Marlene, chamado Corpos Sutis, Corpo Vital ou Duplo Etérico. Tá ok? Esse curso acontece a cada 15 dias, às quartas-feiras, a partir das 7 horas até as 7h45, e estão disponibilizadas aulas no canal do YouTube chamado Morada Ismael. O calendário do curso também se encontra no site da Morada Ismael, e no canal do YouTube esse canal TV Ismael, que vocês encontram todas as palestras. Tá? Então nós estamos no capítulo 8, Corpos Sutis, Corpo Vital ou Duplo Etérico. Antes da gente iniciar, falar sobre a parte espírita do espiritismo, que nos interessa muito, é importante a gente entender que o ser humano, desde a época pré-socrática, pensava o que seria a natureza humana, qual seria a sua utilidade. Então, o espiritismo, ele nasce numa fase muito importante da história humana. E a gente se indaga, né? Nós que somos espíritas sabemos que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. A gente entende, poxa vida, ciência mais filosofia mais religião? Não. É ciência junto de filosofia, junto de religião ao mesmo tempo, ou seja, é uma conversa transdisciplinar. E o ser humano, desde sempre, se pergunta os porquês, os paraquês, o como, né? E o espiritismo, ele vem de encontro com essas angústias que assolam o ser humano, desde a época pré-socrática, tá? O conhecimento humano é um contínuo. Então, não tem como a gente falar que Allan Kardec surgiu e já inventou um monte de história de repente, mas a gente sabe que desde a época lá pré-socrática, na época de Aristóteles, se falava questões que o espiritismo, com a evolução do conhecimento, Allan Kardec acabou transformando, traduzindo, modificando no sentido de enriquecendo o tema. Além disso, é como se a gente encarasse a verdade como se fosse um espelho espatifado no chão, né? Cada um com seu fragmento, e essas peças juntas se formam um todo. O próprio Paulo dizia que naquele momento que ele se encontrava, ele conseguia enxergar uma parte, mas ele almejava um dia enxergar o todo. Muitas vezes a gente está com a informação na superfície, e com o passar do tempo, a gente vai lá e consegue enxergar esse dentro e entender todo o contexto. Vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso, tá? Mais pra frente. Então, aqui eu tentei só citar, depois vocês vão ter acesso aos slides, mais para estudo mesmo, para vocês saberem que os pré-socráticos, eles costumavam analisar a natureza para tentar interpretar a situação que vivenciava. Então, analisava a physis, que seria a matéria, e buscava o arquê, tá? Que é o mundo, que seria a substância primordial que se origina tudo. Então, entre eles temos Tales de Mileto, né? Quem não lembra do Tales? Do Teorema de Pitágoras, né? Então, Pitágoras, por exemplo, achava que a origem do ser humano se explicava através dos números, tá? Quem já ouviu falar do Demócrito? Alguém lembra do Demócrito? A primeira pessoa que falou de átomo foi o Demócrito. Então, para ele, o átomo era a substância menor parte da matéria, tá? Alguém já ouviu falar do éter que Aristóteles falava? Aristóteles dizia que todos nós estávamos imersos no éter, tá? Como se fossem peixes dentro do mar, do oceano. Então, éter. Quem que fala de éter depois?
próprio Allan Kardec, que é o tema da nossa aula, indiretamente, tá? Então, a gente pode analisar a linha do tempo e perceber que a ciência, a filosofia e a religião, ela foi galgando espaços em cada momento da humanidade, acabou-se, né, enfatizando mais algumas questões. Então, quem lembra da Idade Média vai se recordar que nessa época a religião tinha um poder muito grande a ponto de não deixar que as outras partes do conhecimento humano florescesse. Até que de repente surgiu o quê? Que quebrou com a religião. A Revolução Francesa contribuiu muito, né, com esse conhecimento, o iluminismo. Quem lembra do iluminismo? Tá? Então, para que o Allan Kardec surgisse, aconteceu muitas coisas e passou muita água na correnteza aí desse rio, né? Passou muita coisa. E começou as ideias do quê? Da liberdade, fraternidade e da igualdade, tá? Então a Revolução Francesa teve essa contribuição, mas muito antes começou o quê? A Reforma Protestante. Então Lutero e Calvino teve uma importância fundamental para o surgimento de Allan Kardec, tá? E além disso, alguém já ouviu falar do Mesmer? Ele falava do magnetismo animal. E esse cientista chamado Barthes, do vitalismo. Então, assim, o Aristóteles, né? Ele acreditava muito na questão do crescimento, do surgimento da vida através de uma teoria que hoje a ciência, por exemplo, humana, né, que nós seguimos, né, que é cartesiana, de Descartes, tá? Para vocês já ir se familiarizando com as informações, abomina, que seria o quê? Né? Hoje a gente acredita que existe vida porque existe uma reprodução, né? Não surge do nada, não tem uma coisa que de repente acontece, então tem uma reprodução. Mas, muito tempo se falou sobre a teoria vitalista, que é defendida por Barthes. E essa teoria vitalista é o que nós, como espíritas, né, claro que a modificação dessa teoria, tá, acreditamos. E a própria homeopatia de Hahnemann, né, quem conhece sabe, que também acredita na teoria vitalista, né? Então, na verdade, isso aqui são mais chamamentos para vocês poderem depois ir lá e dar uma estudadinha e entender todo esse processo, tá? Então, nada acontece por acaso e nada acontece sozinho. Então, como que a gente pode ser, às vezes, um pouco ignorante e achar que a ciência vai andar sozinha, que a religião vai andar sozinha, que a filosofia anda sozinha? Então, para que você pesquise alguma coisa, você faz uma pergunta, uma indagação, ou seja, você pensa filosoficamente. E aí você vai lá, pesquisa. E aquilo que te motiva para você pesquisar pode ter uma base religiosa, porque religião não é só você estar numa igreja, num centro espírita. Religião envolve mais questões muito mais ímpares, íntimas, que cada um deve falar, traz aqui e sabe muito bem do que eu estou falando. Então, impossível dizer, né, como que o ser humano acha ainda que não se pode conversar filosofia, ciência e religião, né? Se todos estão muito interligados. E, graças a Deus, né, nós estamos aonde? Numa doutrina em que pensa essas três coisas. Em que acredita que é possível sim você não só saber o porquê, mas saber o para quê e o como. Então ela possibilita. A questão principal, né, que a gente tem que entender, que todos nós, seres encarnados, somos constituídos de espírito, perispírito e corpo. E como a gente viu na aula anterior, né, nós temos também o perispírito, ele é subdividido, né, em 3 setores, que seria o corpo etérico de éter, muito bem,
corpo astral e corpo mental, tá? E a matéria, que a gente sempre se remete ao sólido, mas essa matéria que Allan Kardec se refere é uma matéria diferente da que a gente entende ainda. Claro que a matéria que a gente entende também é matéria, certo? Mas essa matéria que ele se refere ainda é uma matéria diferente, que é a mesma matéria que os físicos atualmente têm se referido, tá? E o espírito, que seria o princípio inteligente do universo, tá? Para vocês começarem a adentrar no assunto, eu vou retomar algo que eu falei na minha aula sobre fluido água e entender o que é fluido. O que Allan Kardec chamou de fluido? Então, seria a designação de uma fase não sólida da matéria, a qual pode apresentar 3 subfases, então pastosa, líquida e gasosa. Então, isso seria o fluido. E aí a gente encontra aqui, ó, na primeira parte do capítulo 13, né, do livro Evolução em Dois Mundos, né, o que ele define como fluido. Então, como eu já falei isso bastante na outra aula, eu vou adiantar um pouquinho. Além disso, o próprio Leon Denis, quem conhece, foi um filósofo também muito importante, expoente do espiritismo, que a matéria, ele diz que a matéria se rarefaz e fica invisível, muitas vezes imponderável, tá? E isso ele chama de fluido. Então, na verdade, o fluido seria uma matéria transformada, tá? Mais ou menos isso. Tá? E o próprio Arilex, que foi um dos fundadores da Associação Médica Espírita também, ele também era médico, ele também diz que ela se rarefaz, né, e ganha novas propriedades, tá? Então esse é o fluido que a gente está falando. E qual que é a matéria primitiva, né, e elementar do universo? Qual que seria o éter, o hálito divino? É o fluido que a gente chama de fluido cósmico universal. Então os nomes, eles vão se modificando, mas a ideia permanece a mesma. E aí, o que a gente pode encontrar hoje na física moderna como fluido cósmico universal? Qual que é o comparativo que a gente pode encontrar? Porque a gente tem que fazer link. Isso é transdisciplinaridade, né? Então, é justamente o quê? Quem pode falar para mim? É a matéria escura, tá? Então, no universo como um todo, não sei se vocês costumam assistir a série do Einstein. Ele tem uma série agora, é bem legal, e ele faz um questionamento da luz visível, tá? Então, ele mesmo fala, existe esse éter, que é o Aristóteles traz, que permite com que a luz transmita, né, daqui para cá. E ele fala, mas deve ter algo diferente, né, porque eu consigo enxergar as estrelas, por exemplo. E aí se levantou a hipótese da matéria escura, né, e a energia escura, e só 4% do que a gente vê são os planetas e as estrelas. Então, a maior parte do universo é constituído por coisas que nós não vemos. Tá certo? E aí existe, por exemplo, hoje na ciência humana, um acelerador de partículas. Não sei se vocês já viram falar sobre isso. Eles construíram, né, um monumento enorme na Europa e fizeram com que prótons, né, se colidissem e conseguiram encontrar, né, o bóson de Higgs, que muitos espíritas falam, né, que espíritas, físicos espíritas falam que seria a matéria de Deus, só que isso ainda não foi comprovado, né? Mas assim, existe esta especulação, tá? Então, algo pra gente se pensar. É um fragmento de espelho, certo? Tá? Então, com o tempo, a gente vai entendendo, porque a ciência, o conhecimento humano é um contínuo. E de repente, lá em 1800 e bolinha, lá Allan Kardec questiona para os espíritos: o vácuo absoluto existe em alguma parte no universo? Olha só, a gente descobriu recentemente que não existe vácuo. Não há vácuo, ele já respondeu, né? Quanto tempo depois?
Então, o que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, na verdade, o universo é banhado pelo fluido cósmico universal, que ainda a gente chama de energia escura, matéria escura, e nós somos também banhados por esse fluido cósmico que no nosso planeta ele adquire e transforma com as características do nosso planeta. Então, cada planeta tem um fluido cósmico peculiar, tá? Os espíritos que estão aqui neste planeta, tanto os encarnados quanto os desencarnados, também são constituídos, né, na sua formação por esse fluido cósmico diferenciado que existe somente aqui na Terra, tá? Por isso que é difícil às vezes a gente imaginar sair daqui já há milhões de anos-luz, né? Não dá. Aqui mais alguma coisa sobre o perispírito e ele fala um pouquinho também sobre os fluidos espirituais. E aí existe a questão da aura, né? Que seria também uma modificação desses fluidos, tá? E de acordo com a qualidade, né, de nossa estrutura, nós vamos moldar, né, e direcionar a formação desses fluidos. Teoricamente, eles seriam neutros, mas eles adquirem, né, essas qualidades e se modificam de acordo com essa estruturação psíquica, muitas vezes, que os espíritos eles acabam tendo, tá? Isso acaba agindo tanto no encarnado quanto no desencarnado. Lembrando sempre que é bom a gente sempre enfatizar isso, eu gosto muito de enfatizar, porque às vezes a gente não percebe que a explicação de muitas nossas doenças está na questão do pensamento e da vontade. Então, até nesse ponto do fluido, eu vou enfatizar mais uma vez, pensamento e vontade, que acaba também modificando essa estruturação fluídica. Além disso, o que a gente pode estar percebendo, né? Que seria o nosso tema central da aula, que seria o fluido vital. Então, se vocês se recordam lá na nossa explicação anterior, o perispírito, ele seria dividido em 3 corpos, né? O corpo etérico, que seria o fluido vital, certo? O astral e mental. Muito bem, os 3 tipos. O fluido vital é aquele que é mais próximo da nossa matéria, que a gente palpa, né? Ele é também matéria, vamos enfatizar mais uma vez, uma matéria diferenciada, mas é aquele que mais se aproxima. Quando nós desencarnamos, o fluido vital se esvai, né? O perispírito não carrega o fluido vital, ele se esvai. Inclusive em um dos livros que eu li, que chama Alma Humana, ele disse assim, que quem é muito sensível, né, tem que evitar ir no cemitério, porque esse fluido vital, ele ainda em alguns corpos podem estar se esvaindo, sabe? Aí você pode pensar que é uma alma penada que está caminhando, né, pelo cemitério, mas não, que ele acaba se moldando, é uma energia, ele se molda ao corpo, né, e como ele vai se esvaindo, pode levar um tempo até se esvair completamente, e até se questiona, né, no próprio, na Revista Espírita, a questão da cremação, porque tem algumas pessoas que demoram bastante tempo para ter essa liberação completa, às vezes 3 dias, 72 horas, tá? Isso é um pouco discutível, tá? Na questão da doutrina espírita, mas tem isso na Revista Espírita. E aí, assim, como que a gente pode entender? O fluido vital, o corpo etérico, né? É uma modificação do fluido cósmico universal. Então, o que nós fazemos, por exemplo, neste momento? Todos nós aqui estamos respirando, né? Uma coisa que é natural. A gente às vezes nem pensa para respirar, graças a Deus. Imagina a força toda hora tem que... Só quando tá com falta de ar, né? Que a gente fala, poxa vida, tem que respirar. Então, esse fluido cósmico universal, ele vai entrar por nossas narinas, tá? Passar pelos pulmões e ir pelo sangue. Quem transporta o fluido
é o sangue. Por isso que às vezes a gente fala, né? Existe inclusive um livro, chama-se Reencarnação como Lei Biológica, do doutor também Desi Yanduli, que ele fala que às vezes nós temos que pensar muito bem na questão do comer carne vermelha, né, ou carne de sacrifício, justamente pela questão desse fluido vital, né, que vai moldar a energia daquele espírito que foi sacrificado. Você entendeu? Então, nós vamos comer, né, dessa energia. Então, esse é o cuidado. Claro que ainda, infelizmente, não sou vegetariana, mas é uma coisa que nós devemos pensar, tá? E ele recebe, o fluido vital, vários nomes. E um nome que também hoje se usa muito é a matéria quintessenciada. Isso é muito utilizado, inclusive, na física quântica. Mas, mais uma vez, vou frisar, gente, a física quântica não explica ainda o espiritismo, tá? Que às vezes a gente ouve muito e se falar, né? Mas ainda, infelizmente, a gente não pode afirmar, não, o espiritismo já foi totalmente justificado e explicado pela física quântica, não. Uma coisa são números, tá? Que tentam galgar o conhecimento para chegar em alguma coisa, é um pedaço de um espelho, e uma outra coisa é o que a gente acredita, que pode ser que seja coincidência, pode ser, mas pode ser que seja real, pode ser, não sei, daqui a alguns 100 anos, talvez a gente olhe e fale, entenda melhor, mas ainda é um pouco perigoso, tá? E aí, assim, qual que é a função principal do fluido vital? É manter a vida. Tá? Então, alguém sem fluido vital vai estar vivo? Dificilmente. E além disso, restaurar a saúde, tá? Então, o fluido vital não tem consciência, tá? Mas ele tem vontade, tá certo? Então, é possível se melhorar modificando o fluido vital. Quando a gente recebe o passe, onde o passe também pode estar agindo, né? Nas nossas células, mas também no fluido vital. Então, é importante a gente entender bem. Então vamos, agora, não sei se vocês conseguem enxergar azul e laranja. Tem um livro, inclusive, que o André Luiz descreve o médium, ele tenta fazer um processo de bicorporeidade. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Quando de repente a gente está dormindo e aí a gente acaba se desprendendo, desprendimento do corpo e vai para algum outro lugar. E aí nessa descrição ele fala que o médium acabou levando junto o fluido vital. Então ele tinha um borramento assim, só que se ele mantesse nesse processo, ele poderia ficar doente ou até mesmo falecer, né? Porque o corpo precisa do fluido vital para funcionar. Então, por isso aí fala justamente dessa estrutura alaranjada, azulada do fluido vital. Não encontrei em nenhuma literatura se é essa cor mesmo, tá? Mas foi o que a foto está mostrando. Então, a que distância do corpo vibra o fluido vital? 1 centímetro. Isso é o que traz a literatura espírita, tá? E aí a gente pensa assim, poxa vida, fluido vital, mas será que é só os seres orgânicos que tem, os inorgânicos têm fluido vital? A pedra tem fluido vital? Não, porque pedra não tem vida, né? Tá certo? Ela tem o princípio inteligente. Isso. Agora o fluido vital não, tá bom? Então é só a partir de quando a gente começa a ter fluido vital? Dos vegetais. E aí a gente começa agora a tentar embasar essas ideias, né? Nos domínios da mediunidade, por exemplo, no capítulo 11, página 99, ele diz assim, a princípio seu perispírito, o corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguravam o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecido aqueles em seu conjunto como duplo etérico, formando emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Então aqui ele está dizendo justamente aquele processo que eu falei para vocês, do médium que tenta se desdobrar, e aí ele acaba levando junto com ele o duplo etérico. Duplo porque na verdade acaba moldando o seu corpo, então parece 2 corpos. Por isso que acaba sendo duplo, tá bom? Essa é a ideia. E assim, tem muita literatura, na verdade,
Tem o Evolução em Dois Mundos, por exemplo, também, tá? Que a gente acaba tendo, falando sobre o corpo vital. A Medicina da Alma, que seria um livro de um autor, né, conhecido, Robson, né? E assim, ele também fala do duplo etérico. Então, é um assunto muito abordado na literatura espírita. Claro que é super importante. Da Alma Humana também, que é um livro do Antônio Freire. Então, ó, o duplo etérico tem, pois, uma individualidade própria. Lembra que eu falei pra vocês que ele tem uma personalidade, vontade, tá? Mas ele não tem consciência, tá? Tem uma individualidade própria, inconfundível. Além disso, aqui no Passe Espírita do Luiz, tá? O duplo etérico é, pois, um corpo fluídico que se apresenta como uma duplicata energética do indivíduo. Mais uma vez falando a questão do duplo. Por que do duplo? Tem esse livro também de um outro médico, um psiquiatra, que inclusive desencarnou recentemente, o Dr. Jorge Andréa, que ele fala assim: não poderíamos deixar de aventar as possibilidades da existência de um campo energético apropriado entre o espírito e o corpo físico, chamado duplo etérico. Aí a gente começa a retomar um pesquisador brasileiro, que alguns de vocês aqui com certeza já ouviu falar, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que era um engenheiro, tá? E fez vários estudos sobre a questão do espiritismo. Inclusive, ele trouxe uma ideia nos livros dele sobre o modelo organizador biológico. Então, quem se lembra, na década de 50 mais ou menos, existiu um boom, né, da questão do DNA, da decodificação do DNA, e muitas vezes os cientistas falavam assim: poxa vida, agora eu matei a charada, Deus, né? Já sei qual que é a composição, né? A decodificação das informações genéticas, então eu vou criar um ser humano. E aí, no final da história, eles perceberam que era um monte de lixo, não servia para nada, na verdade. E aí veio a história: poxa vida, será que uma vida tão complexa surge do nada? Né? O que manda você, por exemplo, formar aquela célula lá no ventre da mãe? É um fígado, ou de repente aquela outra célula vai virar um neurônio, ou outra vai ser de repente uma célula de intestino. Então existe esse modelo organizador biológico proposto por Hernani Guimarães Andrade, e aqui a gente vê nessas forças sexuais da alma o próprio Jorge Andréa falando dessa existência desse campo energético apropriado, né, que vai dar direção. Então assim, eu fico com uma dispepsia, com uma gastrite, por quê? Porque existe uma situação diferente no meu fluido vital, tá? Que se vocês forem relembrar da aula passada, esse fluido vital depois vai se transformar nos centros de força. Quem não lembra da aula passada, a gente acabou falando sobre isso. E vai dar origem, né, às patologias que nós conhecemos. Então, a origem de uma patologia, claro, tem uma repercussão genética? Com certeza, pode ter. Né? O câncer, ele indiscutivelmente tem alterações genéticas. Mas da onde surge essa alteração genética? Tá? De um comando superior, muito além, que vai repercutir no fluido vital, que vai repercutir nos centros de força e depois na matéria, tá? Então é algo muito mais profundo. E aí você fala: pô, mas você não tem comprovação disso. Demócrito também não tinha comprovação que o átomo era substância indivisível. E isso foi trabalhando com o passar dos anos, e hoje a gente sabe que o átomo não só é indivisível, mas que existem partículas subatômicas que a gente se surpreende, que a gente antigamente nem imaginava que existia. Então, é possível isso daqui? Com certeza. É uma ideia, é uma filosofia que, se alguém se propor a estudar, pode ser que encontre. E assim, às vezes a gente fica muito preocupada em estar traduzindo em fórmulas matemáticas situações
que muitas pessoas vivenciam na prática. Indiscutível falar aqui, quem entra numa sala de passe e não sai diferente. Isso daí, querendo ou não, é baseado em evidência. Quantas vezes você entra com dor de cabeça e sai melhor da dor de cabeça? Ou às vezes você existe, né, na sala de passe, mas depois sai com uma angústia que depois você vai trabalhar aquilo e vai perceber de repente um insight, vai conseguir resolver uma questão. Ou quando nós estamos em casa, por exemplo, estamos, sei lá, com pensamentos meio volitivos, difíceis, fazemos uma oração, abrimos o evangelho, aquilo modifica. Então isso é baseado em evidências. A mesma coisa nós temos na homeopatia, né? Quem vai estudar homeopatia sabe que muitas vezes ela é discutida, a sua eficiência, a sua eficácia. Mas a homeopatia, assim como o passe espírita, não é uma terapêutica de coletivo, é uma terapêutica de indivíduo. Ela modifica o indivíduo. Cada pessoa, cada passe é diferente, é trabalhado individualmente porque a necessidade é diferente. A mesma coisa a homeopatia, quando ela é bem feita, existe uma repertorização adequada, uma escuta qualificada, um olhar integral, é muito diferente, porque você vai na base, no cerne daquele sofrimento daquele indivíduo. E aqui, olha, 34 nomes para o que é fluido vital. Nossa, olha, quanta coisa, né? Corpo prânico, corpo etérico, corpo vital, corpo bioplásmico, corpo biocósmico, corpo energético. E existe hoje um outro estudioso que fala sobre esse modelo de organização, que é o Dr. Rupert Sheldrake. Inclusive, todos esses cientistas, estudiosos que eu estou falando, existem vídeos no YouTube e vocês podem assistir até da matéria escura, tá? Então, pode digitar matéria escura, tem um que dura 4 minutos e outro vídeo que dura 40 minutos. Aí, se vocês tiverem tempo, vejam os 40, é muito legal, a gente fica super surpreendido, porque parece que os is vão sendo pingados, sabe? Os pingos nos is não vão dando sentido. Aqui é só uma ilustração para vocês terem uma ideia de como que é difícil a gente entender, poxa, duplo etérico, né? 1 centímetro acima do corpo, como que seria isso? É mais ou menos isso, tá? Uma ilustração para vocês entenderem, né? Então tem a matéria, o duplo etérico, o espírito, o perispírito e espírito, né? Aqui ó, espírito, perispírito, duplo etérico e matéria. Então, quando nós morremos, o duplo etérico se desfaz. Se esvai. E ele une o perispírito ao corpo físico. Isso, então assim, é como se fosse uma gradação. Então, por exemplo, uma tomada, né? Aquela tomada de 3 conexões. Até a gente se adaptar, a gente teve que comprar alguns adaptadores. Aí foi ligando até chegar no que a gente tinha, que era o normal, né? Que é diferente da que é atual. E a mesma coisa. Então, para que exista uma comunicação mais efetiva, você vai tendo que fazer com que a matéria fique mais densa, tá? E aí existe essa até chegar na nossa matéria. Então, a nossa matéria física obedece, né, aquela tabela periódica de Mendeleev. Mas essas outras matérias que são menos densas, mais sutis, talvez obedeça a estruturas que a gente ainda não conhece, que compõem esse éter, tá? Então não é impossível existir outras coisas. E o duplo etérico, ele seria o cordão prateado? Não, aí existe o cordão prateado, é que eu não vou entrar nesse aspecto, mas ele faz bem essa parte, mas não seria, tá bom? Aqui é mais informações sobre o duplo etérico, mais em caráter ilustrativo, para vocês depois forem estudar, darem uma lida. Tá? Eu já falei inclusive do centro de força, né, que na última parte fala sobre o chakra, centro de força, que é justamente o irradiamento do fluido vital, tá bom? Então é que a natureza... Aí assim, eu quero agora entrar numa parte para vocês entenderem aqui só para vocês entenderem os chakras, né? Então o duplo etérico,
ele acaba tendo aqui, ó, a correspondência dos chakras que estão no centro de força do perispírito. E aí, depois você vai ter a ligação com os plexos nervosos do organismo, que a gente tem vários plexos, tá? Essa comunicação. Então, existe essa correspondência. Faz sentido, né? E aqui eles vão explicando cada canal, mas como já foi abordado na semana passada, eu não vou me ater. E aí é para vocês também entenderem, ó, aquilo que eu falei, que tudo começa de algo superior. Então, a energia primária que entra, acaba no fluido vital agindo sobre a questão do chakra, e aí vai para a energia secundária, chega até no sistema nervoso, endócrino, e por último, onde circula o fluido vital? No sangue, vai para o sangue. Tá? Tem alguma... quando ele entra ali no início, ele entra pela pineal, glândula pineal? Então, a glândula pineal é matéria, né? Então, na verdade, essa aula a gente não vai falar sobre o corpo mental, mas o espírito é onde reside o princípio inteligente. Então, nossas patologias, elas têm uma ação inicial no espírito, né? O nosso perispírito, que o corpo astral vai ser na semana que vem ainda, mas o nosso perispírito vai ser moldado durante a nossa gestação, por exemplo, para estar colocando a informação que a gente carrega de outras vidas, por exemplo. Então, por exemplo, alguém que, sei lá, açoitava escravos numa encarnação anterior, aí nessa encarnação quer nascer sem o braço. Então, o perispírito e o corpo físico vai ser moldado de acordo com essa informação que ele traz anteriormente. A glândula pineal, ela é um corpo, né, que fica bem no centro do cérebro, que seria uma região que produz melatonina, que é uma substância, um hormônio, que tem ação no sistema nosso fisiológico de sono e vigília, e ela tem uma relação muito grande, é muito estudada há muitos anos, e se atribui às experiências espirituais, se explica através da glândula pineal. Até a questão da calcificação que ela tem de, se eu não me engano, hidroxapatita, que vai, de acordo com a idade, vai se modificando, vai aumentando essa calcificação. E se sabe também que ela tem essa interligação. Quando, por exemplo, a gente está no escuro, né, e você submete a um exame, você percebe que ela se acende como se fosse um olho, né, mais ou menos assim, de luz, tá certo? Então, assim, é muito estudado, é um tema bem discutido, inclusive na doutrina espírita, existem inclusive doutores que fizeram seu doutorado nesse sentido, né? Então é um tema bem bacana, mas não é pela glândula pineal, é uma comunicação, né? Existe essa, inclusive dizem que a glândula pineal seria aquela que dá para as pessoas a questão do direcionamento, né, do magnetismo, inclusive nos golfinhos, né? Então algo assim que é muito estudado, tá? Então não consigo te falar tudo, mas é bem legal você abordar esse assunto. Então, enquanto alguns cientistas acabaram indo pela teoria vitalista, outros, por exemplo, Theodor Schwann e o Matthias Scheiden, acabaram dizendo que a partícula morfofuncional fisiológica da célula do corpo humano seria a célula. Por isso a teoria celular. Então todos nós somos formados por bilhões de células. Por que eu estou abordando a célula? Porque eu quero chegar na mitocôndria. Tá? Então assim, a célula, ela é uma desculpa para vocês entenderem a mitocôndria. Então seria a unidade morfofuncional fisiológica do ser vivo. Todos nós somos possuidores delas, né? Milhões. Somos responsáveis por elas. É como se fossem pequenos homúnculos, né? Pequenos serzinhos, que quem seria o Jesus para elas, né? A nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso direcionamento. Então, entre aspas, desculpa se eu oferi alguém aqui, mas se a gente tem câncer, por exemplo, um dos responsáveis não são as células, elas são, na verdade,
obedecem uma ordem superior que vem de uma energia que nós mesmos muitas vezes provocamos. Só para vocês terem uma ideia, todos nós aqui produzimos cânceres todos os dias, tá? Só que nem todo mundo tá com câncer aqui, né? Certo? Por quê? Porque existe um sistema imune, existe uma proteção que muitas vezes nós conquistamos. Tem a questão da vitamina D, tá? Então, quanto menos vitamina D, mais chances de ter câncer. Então, mas quem que vai fazer com que a vitamina D seja ativa? Não só a questão do sol, a energia solar, que é importantíssima, mas também a nossa vontade, tá? E aí as células, para que existisse vida, eu falei lá na outra aula que foi importante a existência do coacervado, que seriam emaranhados de proteínas que deram origem a uma vida. A primeira forma de vida foi a procariótica, depois começou as eucarióticas, que todos nós somos eucarióticos, tá? E aí, se perguntaram, poxa vida, mas de todas as membranas, de todas as estruturas celulares, a mitocôndria tem DNA, tem RNA. Coisa estranha. Então aqui é uma fotografia da mitocôndria. É o tamanho dela, cada tecido tem um número variável de quantidade de mitocôndrias. Tem umas células que vão precisar de mais mitocôndrias para poder produzir mais energia. Por exemplo, a musculatura, né? Se nós corremos, é porque temos muita mitocôndria produzindo ATP, que é adenosina trifosfato, que é uma estrutura produzida depois do ciclo de Krebs, tá? Então aqui só vocês entenderem, então a musculatura cardíaca. Imagina se várias mitocôndrias fazem greve e falam assim, não vou produzir mais ATP, já era o coração, né? E aí, de onde vem essa mitocôndria? Poxa vida, vocês sabiam que todos nós temos mitocôndrias somente da mãe? O pai não dá mitocôndria pra gente. Então, se vocês forem ver, aqui é um espermatozoide. A mitocôndria do espermatozoide fica aqui na cauda. E aí, quando ele vai fecundar o óvulo, ele abre essa estrutura, essa cabecinha aqui, ele se abre pro óvulo, olha só. Ele se abre, e aí só entra o código genético e a mitocôndria vai embora. E a mitocôndria que está no óvulo é a mitocôndria da mãe. Então, se a gente for fazer um estudo aqui racial, muitos de nós temos mitocôndrias parecidas. Claro que cada raça vai ter uma mitocôndria, claro que pode ter mutação de mitocôndria, né? Mas assim, vai ter mais ou menos parecido. Então, as mães, olha, mais uma vez nos surpreendendo. Aqui é a estruturação da mitocôndria, só para vocês entenderem onde é cada coisa. Tem um ribossomo na mitocôndria. Aí tem o ciclo de Krebs, né? Então a célula ela pode fazer 2 tipos de respiração. Respiração aeróbica e anaeróbica. A anaeróbica, para vocês terem uma ideia, só produz 2 ATPs, né? E a aeróbica produz 36 ATPs. Todo mundo tá com dor de cabeça de lembrar de química, né? Meu Deus, que chato! Mas para vocês entenderem que o ciclo de Krebs, que é onde a mitocôndria é responsável, produz mais energia. Então a mitocôndria é essencial. Alguns espíritas falam, inclusive, que a mitocôndria é a que deu vida para nós. Então, existe a respiração pulmonar, que vai levar o oxigênio e o éter, o hálito divino, através do sangue para as nossas células. As nossas células são banhadas pelo éter divino, até me arrepio, olha que lindo isso. E aí, a nossa querida mitocôndria, que muitas vezes, muita gente, muito cientista acha que era uma bactéria e que ela adentrou essas células antigas, né? Não as nossas células, as antigas, né? Antes de nós, inclusive, pensarmos em existir, ele adentrou a mitocôndria, as células, e conseguiu viver de forma simbiótica, ou seja, sem agredir o organismo, fazendo com que essa célula conseguisse sobreviver, porque 2 ATPs
a gente seria uma ameba, certo? A gente ficaria, sei lá, né? Sem energia. E aí produz 36 ATPs. E olha só, o ATP é fundamental. Então, por exemplo, se o nosso coração bate, é porque o ATP age lá no receptor celular. Então aqui é um receptor, um canal iônico, por exemplo, ó. É uma bomba de próton, né? Então você tem NAD H, que vira NAD mais H, mas esse NAD, ele advém da ATP aqui, ó, da ADP, depois forma ATP. Então vocês estão mais ou menos entendendo que ela é fundamental para o funcionamento iônico das células? Então se tem, por exemplo, informação neuronal, lá está o ATP. Então aqui é só para vocês verem, ó, ele tem RNA, mensageiro, ribossomal, agora o T de transporte, e DNA circular. E o ciclo de Krebs, que é onde acontece tudo. Então, só vou mostrar para vocês terem uma ideia. Depois vocês podem lá pegar os livros de biologia e se adentrarem e depois vem discutir comigo pra gente falar um pouquinho mais sobre o ciclo de Krebs. Tá? E essa aqui tá sabendo, hein? Olha, parabéns, que isso aqui faz tempo que a gente estuda, hein? E elas também elas se dividem, olha aqui a divisão da mitocôndria. Ela se reproduz, ó. Que tem, tá vendo? Uma divisão. Aí são as funções, então ela é muito importante, né? Consegui convencer que ela é importantíssima? Sim. Aqui são as respirações, e aqui, ó, só pra vocês verem, ó, anaerobiose, ó, 2 ATPs, mais calor, aerobiose, respiração aeróbica, glicose, oxigênio, 36 ATPs, tá? Água e CO2, que é gás carbônico. Na verdade, eu cheguei a falar de tudo, do Hubert Sheldrake, né, do Hernani. Então, a gente já está caminhando para o final da aula para entrar num assunto que muito nos interessa, que é a tal materialização. Então, o que seria isso, materialização? Muitas pessoas se perguntam, e o ectoplasma? O que é? Né? Fluido vital, ectoplasma? Eu posso dizer que só que é uma transformação. Então, o fluido vital já passou lá pelas mitocôndrias, transformou em ATP e virou o quê? Ectoplasma. E aí eu vou mostrar para vocês só uma foto aqui para vocês saberem. Charles Richet, que estudou, o que cunhou esse termo, ectoplasma, e William Crookes, que teve, né, as suas experiências, né? Quem sabe o nome desse espírito que apareceu aí nos estudos do William Crookes? Ninguém sabe? Então vou deixar para vocês verem mais uma vez no YouTube. Digitem lá, gente, vocês vão ver. Tem um vídeo falando só do William Crookes, tá? Aqui é uma peça em gesso de uma mão ectoplasmática, né? Tá vendo? Eles colocaram em gesso para ficar guardado. Então isso aqui tem no museu, tá? Olha as mãos. Então aqui são várias experiências. Olha só aqui, ó, ectoplasma saindo da boca desse senhor. Aqui de novo, ó, gente, ó, ectoplasma do ouvido, olha, de todos os poros, tá vendo? Então aqui, ó, é uma materialização muito famosa do Peixotinho, que foi um médium brasileiro muito conhecido. Tá? E aqui, não sei se vocês já ficaram sabendo, né, de uma reunião mediúnica do Chico Xavier que ele conseguiu materializar o Emmanuel. Então aqui é uma representação dessa materialização de Emmanuel. Imagina que lindo que deve ter sido, tá? E aqui é o cordão de prata que ela perguntou pra gente, ó, tá vendo? Num processo de desdobramento. Olha só, a gente viajando, volitando passeando no sonho. Olha o cordão de prata aqui. Que legal, né? E acabou. Tá certo? É isso. Obrigada, gente, pela paciência.